Olá pessoal, mais uma vez aqui estou para fazer um novo vídeo falando sobre espiritualidade, sobre os temas que muitas vezes as pessoas ficam em dúvidas, que gostariam de algum esclarecimento. Meu nome é Jocir Sartor, sou cromopunturista há mais de 33 anos e estudo a espiritualidade há mais de 35 anos. Procuro pesquisar por vontade própria tudo relacionado à espiritualidade, às energias, às terapias alternativas ou holísticas. Então hoje vou trazer o tema suicídio, um grande erro. Um tema bastante polêmico, bastante denso e que com certeza perturba muitas pessoas nos dias atuais, diante dos momentos que vivemos. Então, suicídio é um grande erro. Tendo uma visão espiritualizada mais aprofundada sobre a questão do suicídio, podemos verificar que, independente da interpretação das religiões, o resultado do ato suicida é bastante desagradável. Não somente para o corpo físico, que inclusive corre o risco de ficar com sequelas graves, caso o ato da morte física não se consume, mas principalmente em relação ao que resulta como consequência kármica. No nível sutil, até o início dos anos 2000, a pessoa que se submetesse ao suicídio ficava diretamente ligada às zonas inferiores do plano astral, em processo gradual de perda da energia vital acumulada na camada do duplo etérico, que transmite a força vital dos corpos sutis para o corpo físico. Vejam o meu vídeo com o título A Aura e os Corpos Sutis, onde falo em detalhe sobre o duplo etérico, bem como dos demais corpos, corpo astral, mental inferior, mental superior. Como a força vital ou Qi, na nomenclatura da medicina tradicional chinesa, está em plena atividade, pois o ser está encarnado e com mais ou menos vitalidade, longe do momento natural do desencarne, o peso específico da densidade dessa força vital, que até então animava o corpo físico, fica acumulado principalmente no corpo astral. Como acontece o rompimento do duplo etérico de uma forma violenta, esse acúmulo de energia densa que passava dos corpos sutis para o físico fica acumulado, por não existir obviamente mais o corpo físico e nem o duplo etérico, fica acumulado no corpo astral. Até o ser se livrar dessa energia que vitalizava o corpo físico, ocorria uma demora nesse processo do pós-desencarne violento. Essa demora poderia levar meses ou até anos nas zonas inferiores. Inevitavelmente, entre a culpa pelo ato insano, aliado à densidade da energia, o desnorteamento pelo fato de saber que ainda continuava vivo, que a vida não cessou com o ato suicida, o ser passava por longo período de perturbação nas zonas inferiores e muitas vezes era perseguido por inúmeros seres perturbados que existiam nesses níveis e que buscavam escravizá-lo por saberem do seu estado de fragilidade mental e emocional naquele momento. O sofrimento do suicida ia se tornando crônico na medida que permanecia nessas zonas de perturbação psíquica, sentindo remorso pelo seu ato. Podemos ver uma descrição desse processo no livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito de Camilo Castelo Branco,
e psicografado pela médium Ivone Pereira, mas também nos livros de André Luiz, psicografados principalmente por Francisco Cândido Xavier, na série que começa com o livro Nosso Lar, onde inclusive ele próprio foi considerado suicida após seu desencarne devido a um câncer, mas que para aqueles seres inferiores que habitavam o umbral espiritual na época, percebendo suas energias densas, seu estado doentio, podiam identificar no André Luiz um suicida, pois teve uma vida física onde usou muito bebidas alcoólicas, fumava, tinha uma alimentação ruim, além de suas atitudes pouco equilibradas. Outro fato que acontecia com os suicidas era que eram subjugados por seres perturbados que tinham seus setores de domínio naquelas zonas inferiores. Eles poderiam ser usados para provocar vampirização energética em outras pessoas encarnadas, alvos dos planos trevosos de domínio, muitas vezes em trocas de favores entre outros comandos inferiores. Então, embora o livro Memórias de um Suicida é a experiência de um suicida no final do século XIX, por muito tempo as características descritas no livro serviram de referência ao conhecimento do pós-desencarne de um suicida. É a história do Camilo Castelo Branco, como eu mencionei, que foi um poeta português que terminou se suicidando em 1800 e pouco. E lá ele descreve a característica da colônia espiritual em Portugal, e as zonas inferiores também de Portugal, para onde ele foi após o suicídio, e depois a colônia espiritual que ele acolheu para a sua recuperação. E a capa do livro Nosso Lar, de André Luiz, começa a descrever suas experiências de sofrimento, onde ele passou 8 anos nas zonas inferiores, no umbral, e a sua recuperação do plano espiritual após desencarnar como se fosse um suicida. Então, depois de 8 anos, ele foi encaminhado para a colônia espiritual Nosso Lar, que dá cobertura à cidade do Rio de Janeiro, e onde ele fez todo então a sua recuperação, a sua retomada evolutiva. Esse processo de perturbação psíquica e outras vezes de escravização energética só não acontecia salvo se o suicida tivesse sido vítima de circunstâncias, tais como ter se suicidado devido a uma demência mental, ou algum merecimento acumulado em outras vidas que viesse atenuar seu ato e por isso seria encaminhado mais ou menos logo para uma colônia espiritual para se recuperar. Mas isso geralmente não acontecia, não era o comum. Inclusive no livro Memórias de um Suicida, Camilo citou o Vale dos Suicidas. Esse vale foi também citado em outras psicografias que mencionaram tais lugares espalhados pelas zonas inferiores do planeta que existiam. Não raro o suicida ficava sentindo as dores e sensações referentes ao seu corpo físico vitimado, enquanto permanecia nas zonas de profunda perturbação e densidade do planeta. Com o tempo, através do imenso trabalho dos seres de luz, os suicidas eram então removidos daqueles lugares horríveis, sendo encaminhados para uma colônia espiritual que dava cobertura aonde a pessoa vivia na sua última encarnação. Como eu mencionei antes, Nosso Lar e a colônia em Portugal. Outras vezes, os seres eram encaminhados para postos de socorro, situados nos limites das zonas inferiores, onde recebiam os primeiros atendimentos energéticos para depois serem levados a uma colônia espiritual.
Daí se iniciava um lento processo de recuperação e de aprendizado. Contava com a ajuda de seres desencarnados, entes queridos, mentor ou mentora espiritual para se reerguer. Depois, ficando ciente do seu ato louco, se inteirava do processo futuro da reencarnação e melhorava gradualmente dos sintomas causados pelo desencarne violento. Nesse aprendizado, ficava ciente das sequelas que traria para se manifestar no novo corpo físico, e apesar das dificuldades kármicas, quem sabe na próxima reencarnação acertar mais do que errar. Para isso é que era preparado. Então agora vamos ver a mudança que ocorreu. Então, com a remoção das zonas inferiores do planeta, que eu menciono inclusive no meu vídeo A Limpeza das Zonas Inferiores do Planeta Terra, onde explico esse processo, todos os seres suicidas após 2003 passaram a ser diretamente encaminhados para as colônias espirituais, para receberem os primeiros cuidados e gradualmente se recuperarem. Mas isso não isenta de forma alguma o suicida ter que assumir o ato desequilibrado que vitimou seu corpo físico. A maior diferença é que antes, como eu mencionei anteriormente, o suicida descia para as zonas inferiores devido à acumulação da energia densa e o seu padrão denso. Desde 2003 para cá, o plano superior não permitiu mais esse estágio nas zonas inferiores, dando um socorro imediato, mas como eu coloquei antes, não isenta o suicida do mal que ele gerou, do desequilíbrio que ele gerou por seu ato. Então, no processo de recuperação pós-desencarne, que é de forma dolorosa, o corpo astral principalmente fica lesado. A necessidade de enfrentar a realidade do que seu ato gerou, quanto desequilíbrio com o suicídio foi gerado em seus familiares encarnados, bem como a necessidade de aceitação de uma nova reencarnação num novo corpo físico sequelado, com maiores ou menores sequelas diante do karma criado. Enfim, todo um processo difícil que o próprio ser terá em relação à sua futura reencarnação. Então, nada fica impune perante as leis superiores. Todo esse conhecimento que menciono não é fantasia, nem tampouco acontece apenas para os que acreditam. Há muitas pessoas que acreditam que porque tem outra religião, outra linha filosófica, religiosa, que isso não acontece com essas outras pessoas. Então, na verdade, acontece para qualquer pessoa, independente de sua religião ou linha filosófica. O conhecimento e as leis superiores não é propriedade de ninguém, eles são inspirados pelos níveis superiores de consciência. Esse estado depressivo muito intenso, bastante presente nos dias atuais, traz à tona uma postura muito gritante de que as pessoas estão extremamente focadas apenas nas próprias dificuldades que a vida física traz. Colecionam mentalmente apenas mágoas, tristezas, desafetos, frustrações sem fim. Um comportamento doentio, onde o ego tenta sempre justificar o porquê de estar naquele estado de perturbação e permanecer nele. Não sei se vocês sabem, mas a cada ano ocorrem em torno de 1 milhão de suicídios pelo mundo e por volta de 20 milhões de tentativas não fatais. Isso dá uma média de um suicídio a cada 40 segundos no mundo todo.
Eles ocorrem principalmente entre a faixa etária dos 15 aos 30 anos, e as taxas de suicídio aumentaram em 60% nos últimos 50 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. É um absurdo o nível que chegou, né? O ego do ser humano está tão focado em si mesmo que termina ignorando inúmeros aspectos agradáveis no seu dia a dia, coisas boas de que desfruta e nem se dá de conta, achando tudo chato, sem graça. O mundo material, que para alguns é farto, mas carente de real bem-estar. E quando algo dá errado, quando uma crise acontece, uma vez que o estado interior mental e emocional elevado não é cultivado, como as pessoas não buscam algo maior para se inspirarem, o resultado é lamentável. Não existe nenhum porto seguro para fazer a pessoa se recuperar de uma crise que aconteça, seja ela qual for a sua origem, né? Chega-se à conclusão de que não há necessidade de existirem espíritos obsessores, como muitos ainda acreditam existir, pois o próprio ser se boicota e se afunda sozinho. Todos os dias, milhões de pessoas produzem energias muito densas com seus pensamentos e sentimentos negativos, desagradáveis, em todo o planeta. Imaginem como fica a psicosfera, como fica a qualidade da energia que a humanidade terrestre gera. Calculem o imenso trabalho que os seres de luz têm de realizar a todo momento para desfazer esses campos enormes de energias deletérias, que se formam graças ao pensamento e sentimento de cada indivíduo em desarmonia. Então, a geração de energias densas, constantes, termina trazendo um trabalho incessante dos amigos maiores, porque eles têm que estar a toda hora, a todo momento, transmutando todo esse desequilíbrio dos encarnados. A humanidade vive uma grande ilusão de que tudo que existe é somente o mundo material. A falta de uma sociedade mais espiritualizada, mais elevada, traz grandes desilusões que acarretam estados depressivos crônicos. Como pode haver uma evolução real para essa humanidade se a insatisfação é mola motora de suas mentes? O maior antídoto para a depressão, para a falta de estímulo, para viver de uma maneira menos iludida, é o cultivo interno de um estado de real e profunda fé. Não uma fé que seja exteriorizada como nos cultos das religiões em geral, mas uma fé que diz respeito a cultivar dentro de si, em cada momento, a certeza de estar sendo ajudado, guiado, inspirado por uma força maior. Saber que, apesar das dificuldades do momento, uma hora dessas a situação mudará para melhor. Então isso falta muito. Algumas pessoas costumam dizer que, como uma pessoa que esteja passando fome, por exemplo, não tem necessidades, as mínimas necessidades básicas atendidas na sua vida, vai pensar em espiritualidade. Mas justamente se a sociedade viesse de um histórico de transcendência, de evolução, automaticamente esse mesmo estado dessa pessoa de tamanha miséria não existiria, porque então toda a sociedade se empenharia em ajudar essa pessoa em dificuldade financeira, em isolamento social, né? Então uma coisa termina levando a outra. E a falta da fé, né? Falta de acreditar em algo maior,
Isso é muito forte nos dias de hoje. Por que não apreciar o céu azul, o sol brilhando, a natureza se manifestando de forma plena? Por que não buscar inspiração nos níveis maiores? Basta a pessoa querer, se predispor para ver as coisas boas da vida. Eu coloquei uma foto minha da Serra do Corvo Branco, onde é extremamente inspiradora, um céu azul, montanhas, natureza toda ali se manifestando, o sol brilhando com toda a sua energia. Mas mesmo dentro de uma cidade, mesmo que as pessoas não consigam acessar uma natureza tão ampla, tão bonita, mas podem, como inclusive eu faço, dentro da cidade, canalizar a energia do sol, fazer uma circulação de energia, fazer uma meditação, entrar em sintonia com os amigos maiores, com as energias superiores. Outro aprendizado que as crises trazem é que nada que aconteça nas nossas vidas é por acaso. Geralmente, os sacudões que levamos na vida são para que o ser acorde do sono ilusório em que vive e venha despertar para uma consciência superior dentro de si mesmo, se coligando com as consciências superiores que existem no universo. É bom lembrar que a intuição vem dos níveis superiores, é fruto da sensibilidade, enquanto que o raciocínio dedutivo, egóico, vem dos níveis densos. Raciocínio esse que termina chegando a deduções de que as coisas vão piorar, que vai tudo não ter saída, não ter uma solução, e aí a pessoa vai decaindo. As pessoas deveriam achar mais tempo para meditarem, se interiorizarem, para se elevar, se conectar com seus mentores ou mentoras espirituais, com as hierarquias maiores, ao menos uma vez por dia, para não deixarem levar pela própria densidade e nem aquela que existe ao seu redor, para não deixarem que o desequilíbrio seja o seu guia, porque é bem sutil a influência, a densidade que acontece e que envolve as pessoas no seu dia a dia, pelos problemas, pelas dificuldades que ocorrem. Então, por que não encontrar uns poucos minutos por dia para fazer esse exercício saudável de se sintonizar com uma realidade maior? Então, realmente é um problema grave. Essa situação que vivemos hoje é fruto de séculos de negação ao nível sutil, de negação àquilo que somos realmente como seres transcendentes ao corpo físico, e que existe todo uma faixa de vida, vamos dizer assim, um plano de vida superior que está sempre nos orientando, nos ajudando a superar as dificuldades. Basta nós sintonizarmos com eles, deixarmos as portas abertas para que essa ajuda venha e consiga nos elevar e nos tirar das dificuldades. Mas temos que acreditar, temos que perceber que tudo isso é possível. Então é isso. Por hoje o assunto foi esse. Espero que tenham gostado. E até o próximo encontro, o próximo material, o próximo assunto que será comentado, falado, explicado por mim. Até mais.